uma longa obediência na mesma direção. Um excelente modo de testar os valores das pessoas é observar o que nós fazemos quando não temos que fazer nada, como passamos nosso tempo de lazer, o que fazemos com nosso dinheiro extra. Mesmo numa época em que a frequência aos cultos não é considerada estar em crescimento na América do Norte, os números impressionam. Há mais pessoas no culto em qualquer domingo, por exemplo, do que há em todos os jogos de futebol, nos campos de golfe, ou pescando, ou fazendo passeios ecológicos. O culto é o ato mais popular da terra. Então, quando ouvimos o salmista dizer, quando disseram, vamos à casa de Deus, meu coração saltou de alegria. Não estamos ouvindo falso entusiasmo de um propagandista à procura de uma audiência maior para o culto. Estamos testemunhando o que é típico na maioria dos cristãos, na maioria dos lugares, na maioria das vezes. Não é uma exceção a qual aspiramos, é um exemplo da média comum. Por que fazemos? Porque há tanto culto voluntário e fiel da parte dos cristãos. Por que é que nunca achamos uma vida cristã sem que haja por trás, em algum lugar, um ato de culto? Nunca encontramos comunidade cristã sem encontrar também o culto cristão. Porque o culto é o pano de fundo comum de toda a existência cristã e porque é tão fiel e voluntariamente praticado. O Salmo destaca 3 itens. O culto nos dá uma estrutura funcional para a vida. O culto supre nossa necessidade de estar em um relacionamento com Deus. O culto centra nossa atenção nas decisões de Deus. O culto dá-nos uma estrutura funcional para a vida. O Salmo diz, Jerusalém, cidade bem construída, construída como lugar de adoração. A cidade a qual as tribos sobem, todas as tribos de Deus sobem a cultuar. Jerusalém, para um hebreu, era o lugar de adoração. Só incidentalmente era o centro geográfico do país e a sede política de autoridade. As grandes festas de culto, às quais todo mundo ia pelo menos 3 vezes por ano, eram realizadas em Jerusalém. Em Jerusalém, tudo que Deus disse era lembrado e celebrado. Quando você ia a Jerusalém, você encontrava as grandes realidades fundamentais. Deus o criou, Deus o redimiu, Deus providenciou para você. Em Jerusalém, você via no ritual e ouvia proclamada a pregação da verdade poderosa que formou a história, que Deus perdoa nossos pecados e possibilita vivermos sem culpa e com propósito. Em Jerusalém, todos os fragmentos dispersos da experiência, todos os pedacinhos e partes da verdade, do sentimento e da percepção foram ajuntados num único todo. A versão da Bíblia inglesa KJV traduz essa sentença assim: Jerusalém é construída como uma cidade que é compacta junto. A Coverdale anterior havia traduzido esta última frase como que está em unidade consigo mesma. A própria cidade é uma espécie de metáfora arquitetural para aquilo que o culto é. Todas as peças de alvenaria se ajustam compactamente. Todas as pedras da construção se unem harmoniosamente. Não havia pedras soltas, pedaços sobrando, nada de pedaços desajeitados nas paredes ou torres. Era bem construída, compactamente, habilmente, em unidade consigo mesma. O que era, na verdade, quanto à arquitetura, era verdade também socialmente, pois a sentença continua, a qual as tribos sobem, todas as tribos de Deus. No culto, todas as diferentes tribos funcionavam como um só povo em relacionamento harmônico. No culto, embora cheguemos de lugares diferentes e condições várias, demonstramos estar atrás das mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Com todos os nossos diferentes níveis de inteligência e prosperidade, de passado, de língua, de rivalidades e ressentimentos, ainda assim, no culto reunimos-nos num só todo. Disputas externas e desentendimentos e diferenças perdem a importância ao se demonstrar a unidade interna daquilo que Deus constrói no ato do culto. Quando uma pessoa está confusa e as coisas recusam ajustar-se, às vezes isso anuncia a necessidade de sair do barulho e turbulência, afastar-se da correria só para encaixar as peças, ajustar-se à situação. Quando ela consegue fazer isso, está tudo lá, nada sobra, nada está fora.
nada está fora de proporção, tudo se ajusta numa estrutura estável, numa estrutura tratável. Quando entrei numa casa para uma visita pastoral, a pessoa que eu tinha ido ver estava sentada a uma janela bordando um tecido preso num bastidor oval. Ela disse: pastor, enquanto estava esperando o Senhor, percebi o que estava errado comigo. Eu não tenho bastidor para me dar estrutura. Meus sentimentos, meus pensamentos, minhas atividades, tudo está solto e mal arrumado. Não há limites na minha vida. Nunca sei onde estou. Preciso de uma moldura para a minha vida como esta que tenho para o meu bordado. Como conseguimos essa moldura, aquele senso de estrutura sólida para que saibamos onde estamos e possamos assim fazer nosso trabalho com facilidade e sem ansiedade. Os cristãos vão para o culto. Semana após semana, entramos no lugar construído compactamente, para onde as tribos sobem e obtemos uma definição operacional para a vida, o modo como Deus nos criou, os modos como Ele nos dirige. Sabemos onde estamos.